Amém, queridos? É bom, né? A gente tá na casa do Senhor, a gente tá servindo na casa do Senhor. A gente poder ver as crianças, né? Quando sai, dá um vazio assim nas cadeiras. né? Isso é muito bom. A gente olhar assim a igreja em gerações. Isso se fala em igreja saudável, né? Amém? Queridos, hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre propósito. Essa semana Deus tem ministrado muito meu coração assim sobre o propósito. E eu queria começar com uma pergunta assim para vocês. Por que estamos aqui? Por que você está aqui hoje? Será que você consegue responder isso dentro de você? Queridos, muitas vezes nós começamos a, a educar assim os nossos filhos de uma maneira talvez aonde não leve eles a entender qual é o propósito das coisas. Qual é o propósito de Deus para a vida deles? Por quê, queridos? Porque às vezes nós não colocamos Deus à frente de tudo. Nós começamos colocando assim na cabeça dos nossos jovens ou os nossos filhos ainda pequenos que eles precisam ter o quê? Eles precisam ter uma casa boa, eles precisam ter um emprego bom, eles precisam estudar em escola boa e eles precisam ter dinheiro. Sim ou não? E eu não estou falando para vocês que isso é errado. Em nenhum momento vou falar para vocês que isso é errado. Mas qual que é o verdadeiro sentido de nós estarmos aqui? É por dinheiro? É por um carro bom? É por uma casa boa? Não, queridos. E aí, o que acontece? E aí eu comecei a refletir um pouco sobre o que estão falando dessa geração. O que estão falando dessa geração? Que é uma geração mimimi, que é uma geração isso, uma geração fraca, é uma geração que não é como os de antigamente. Mas aí, será que o culpado de tudo isso não somos nós? Quem está criando essa geração? Quem está criando essa geração do mimimi? Quem está criando essa geração que estão falando por aí que é fraco? Quem está criando? É Deus que está criando eles? É Deus que está pegando eles assim pela mão e ensinando as coisas para eles? Sim ou não? Deus ele ensina sim, queridos, mas é através de nós. E aí se nós não colocamos para essa geração qual é o propósito real da vida, queridos, aí sim nós estamos criando uma geração fraca. E aí nós começamos a criticar a geração que nós estamos criando. Nós começamos a criticar uma coisa que nós estamos fazendo. E aonde nós talvez não estamos vendo o que nós estamos fazendo. Sabe por que nós não estamos vendo o que nós estamos fazendo? Porque muitas vezes nós não estamos vivendo o propósito de Deus nas nossas vidas. E aí nós queremos que as crianças, os jovens, os adolescentes, eles vivam o que eu não ensinei. Eles vivam o que eu não falei. Olha aqui a definição de propósito, o que é a razão pela qual Deus criou cada pessoa. O que significa glorificar a Deus, cumprir a vontade de Deus, conhecer a Deus, assemelhar-se a Jesus Cristo. O que ela significa? Conhecer a Deus, glorificar a Deus, cumprir a vontade de Deus e assemelhar-se a Jesus Cristo. Não tem a ver com casa boa, carro bom, dinheiro, como nós temos pregado para os nossos jovens e os nossos adolescentes. Tem a ver com conhecer a Deus, ter relacionamento com Deus. E o resto das coisas serão acrescentadas. E se nós pegarmos esse propósito que Deus tem para nós, queridos, e começar a colocar isso na cabeça dos nossos jovens, nós vamos ter uma geração aonde vai transformar a nação. E não vai adiantar ficar criticando a geração. E como se cumpre o propósito? Através da obediência amorosa, do serviço fiel, do amor a Deus e aos outros. Como se cumpre? Através do amor. Vocês já viram essa geração de hoje, queridos? Dá um abraço? Sim ou não? Vocês já viram essa geração de hoje dizer um te amo? Vocês já viram essa geração de hoje sentar, conversar? Você sabe o que acontece? Quando eles sentam conversar hoje,
a gente se assusta, sim ou não? Nossa, está conversando comigo. Nossa, me deu um abraço. Nossa, saiu da boca dele, eu te amo. Quem ensinou? Que propósito nós estamos colocando no coração dos nossos jovens? Qual é o propósito que nós estamos falando para eles? E sabe o que nós temos que tomar cuidado, queridos? É porque se nós não estamos ensinando, é porque nós não estamos vivendo. Tudo que eu vivo eu ensino, sim ou não? Tudo que eu não vivo eu não ensino. Então, se nós não estamos ensinando viver através dessa obediência amorosa, do serviço fiel, do amor a Deus e aos outros, eu não estou amando e eu não estou sendo fiel. Dentro de mim não há amor. E se não há amor, não vai haver obediência. Se não houver obediência, eu não vou cumprir o propósito, eu não vou viver dentro do propósito. Olha o que Jeremias 29:11 nos fala. Queridos, e aí o que acontece? Nós começamos a colocar planos na vida dos nossos jovens e dos nossos adolescentes, sim ou não? Nós começamos a fazer planos, ó. Você vai estudar aqui nessa escola, daqui você vai sair, você vai fazer uma faculdade. Aí se você namorar com alguém, porque vai atrapalhar os teus estudos. Então você vai estudar, você vai cumprir isso aqui, aí você vai ter um carro bom, aí você vai ter a tua casa boa, aí depois disso, aí sim, aí você vai casar, você vai ter teus filhos, aí você precisa ter só 2 filhos, porque eu quero só 2 netos. Aonde está o propósito nisso? E aí nós chegamos cobrados nos nossos jovens, nos nossos adolescentes. Por que você está assim? Só falta eles olhar assim para nós e falar, foi o que você me ensinou. Foi o que você falou. Jeremias 29:11, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. Quem vai nos dar o futuro? Vai precisar você, pai, você, mãe, querer dar o futuro? E desenhar tudo num papel e colocar assim para eles, ó. Tá aqui, tá desenhado, você só você seguir. Onde eu não ensino ser amoroso, onde eu não ensino ter amor às pessoas, ter amor ao próximo, e eu não ensino ser fiel ao Senhor. Muito menos ter relacionamento com Deus. Que propósito é esse? Ele tem sim os planos de bem e não de mal. E o que nós pensamos? Tudo vai dar errado na vida do meu filho se ele não seguir o que eu falo. Tudo vai dar errado. E aonde sim, queridos, começa a dar errado. Aonde sim as coisas começam a dar errado. Por quê? Porque o Senhor tem planos de bem, não de mal. Se você está passando por alguma dificuldade, alguma coisa, agradeça o Senhor. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado. Eu sei que isso tem um propósito. Eu sei que é o propósito do Senhor. Queridos, existe o propósito do Criador. Nós fomos criados à imagem de Deus, amém? Em Gênesis 1, 26, 27. Então Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que se arrastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Para que nós somos criados? Para que nós somos criados? Para refletir a glória de Deus. Qual que é o propósito da nossa criação? Nós refletirmos a glória de Deus. O que nós temos refletido? Quando você se olha no espelho, o que você vê em você? Queridos, quando eu estava estudando um pouco mais sobre a palavra, o Espírito Santo me lembrou de uma imagem que eu tive. Quando eu tinha 18 anos, quando eu fiz 18 anos, não faz muito tempo, pouquinho tempo atrás. Quando eu fiz 18 anos,
eu ganhei uma roupa cinza, um conjunto assim que eu queria. Naquela época assim era moda aquele conjunto. E eu ganhei esse conjunto, queridos, e eu sempre fui assim de deixar a barba. E o que acontece? Aquele dia, eu fui fazer a barba e errei. Eu falei, agora eu vou ter que tirar, não tem o que fazer. E eu tirei a barba. E ali, queridos, eu estava passando de uma nova fase da vida. Queridos, quando eu me olhei no espelho, refletiu a luz no espelho. E eu não entendi aquilo. E eu me emociono de contar, queridos, porque dali em diante eu comecei a entender um pouco mais as coisas. Eu comecei a entender o que é fases. E quando eu olho no espelho, aquilo refletiu. E o Senhor falou para mim ali, assim que eu te vejo. Queridos, só que com 18 anos, pensamento totalmente contra o que me falavam de igreja. E muito engraçado que um tempo atrás o Senhor já me lembrou sobre isso. Ele já falou comigo sobre isso. Quando eu olhei no espelho, aquilo refletiu, queridos. Eu não conseguia enxergar muito o que estava naquela imagem do espelho. E essa semana de novo o Senhor me lembrou sobre isso. E agora eu comecei a entender, queridos, que nós fomos criados para começar a refletir a glória do Senhor. Nós fomos criados, queridos, para começar a refletir o que o Senhor tem para nós. O que o Senhor tem feito em nós. Por isso, queridos, que pessoas vão olhar para você e vão querer esse Jesus que habita dentro de você. Por isso que as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, nossa, eu quero ser igual você. Por quê? Porque isso cativa, isso chama atenção. E todos nós temos um valor específico e um papel único na criação de Deus. Você já pensou essa igreja cheia de você? Daria certo? Você já parou para analisar isso? Cheio de Paulo aí. Tenho certeza que ninguém mais vinha. Se você se conhece bem, você vai ter essa certeza também. Que ninguém vinha. Por quê? Porque nós temos esse valor específico, queridos, e um papel único na criação do Senhor. Coisas que o Senhor fala comigo, Ele não vai falar com o pastor Hans. Coisa que Ele fala com o pastor Hans, Deus não vai falar comigo. Aonde Ele anda, eu não vou andar. Aonde eu ando, talvez Ele não vá andar. E assim vice-versa. Só que nós precisamos olhar para esse propósito, que nós somos uma só igreja. E não vai adiantar nós queremos andar, queridos, desgarrados. Nós somos um só. A luz do Senhor brilha em mim e vai brilhar em você também. Por onde você passar. Mas não vai adiantar nós continuar nisso, nesse mimimi, sem olhar para o propósito do Senhor. Aonde é amar as pessoas, aonde é nesse propósito do Senhor, queridos, é glorificar a Deus, cumprir a vontade de Deus e conhecer mais a Deus. Você tem cumprido a vontade do Senhor? Sim ou não? Seja sincero, por favor. Se talvez você não tenha cumprido a vontade do Senhor na tua vida, e eu sei que assim, talvez o Senhor tenha chamado você para fazer algo. Talvez o Senhor já falou com você há muito tempo nesse chamado. E você tem negado isso. O Senhor te chama. É para ontem. Não é para hoje. Para você cumprir esse propósito. Porque senão não vai adiantar nós criar os nossos filhos querendo falar assim, você precisa ir na igreja, você precisa fazer as coisas, você precisa... Talvez um dia ele olhe assim e diga, mas o Senhor também falou com você para você fazer isso, e por que você não fez? Você já parou para pensar nisso? Queridos, o amor de Deus e o seu plano para nós, em Romanos 8, 28, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. As coisas têm cooperado para o seu bem? Sim ou não? As coisas têm cooperado para o seu bem? Se você se conhece bem, você vai falar sim, tem cooperado sim. Por quê? Porque todas as coisas cooperam. Talvez nós estamos lá no momento de dificuldade, algum problema, aquilo ali está te dando autoridade. Para lá na frente você poder ministrar sobre isso.
Lá na frente você poder pegar pessoas com esse problema e falar assim, ó, eu tenho autoridade para falar sobre isso, porque eu passei por isso. Jesus, ele usa essas coisas para nos dar autoridade, e não para nós ficar de mimimi querendo fugir do propósito. Começamos com alguma dificuldade, qual que é a primeira escapa? Vou largar a mão disso porque isso não é para mim. Eu não fui chamado para fazer isso. Eu não fui chamado para fazer aquilo. Você já perguntou para o Senhor qual que é o propósito que Ele tem para a sua vida? Você já falou com Ele? Na sinceridade mesmo, Senhor? E aí? É isso que o Senhor tem para mim? Então vamos lá, vamos fazer. Por mais que talvez as coisas doam, queridos, mas todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo. A dor também, pastor? Sim, principalmente. Principalmente. O propósito de Deus nos envolve em seu plano. Qual que é o plano do Senhor? Para nós fazermos discípulos, sim ou não? Para toda a terra conhecer da sua palavra, sim ou não? E quem que ele precisa para isso? Bate no teu peito e fala eu. Ele precisa de mim. E não é para você se gloriar por isso. É porque se você não se levanta e não faz o que ele te manda, ele vai levantar outro do teu lado. E depois ele vai te perguntar, o que você fez com o que eu te dei? O que você tem feito com as coisas que o Senhor tem te dado? E não é para você bater no peito, não, queridos, e falar assim, eu fui chamado, eu sou o cara. É simplesmente para você cumprir o propósito que ele tem para você. Se você não se levantar e não cumprir esse propósito, pode ter certeza que tem pessoas que vão se levantar, ele vai levantar outras pessoas para cumprir esse propósito. Mas quando chegar na hora do tete a tete, ele vai te perguntar, e aquilo lá que eu pedi para você fazer? Aí você vai falar assim, não, mas veja bem, eu estava lá cuidando do Kids. Cuidei a vida inteira do Kids. Mas eu falei para você que era para você cuidar de um grupo familiar. Não para você cuidar do Kids. Não, mas veja bem o meu trabalho de excelência que eu fiz no Kids. Está escrito Kids aqui? Não. Está escrito grupo familiar. E daí? Qual que vai ser a nossa desculpa perante o Senhor? Homens, o que você fez com o teu lar? O que você fez com a tua esposa? Ah, mas ela você não sabe. Você não está entendendo o que é minha esposa. Fui eu que falei para você falar sim? Quem falou sim? Quem foi atrás? Buscou e disse sim, eu quero me casar com você, eu quero ficar com você. Certo, né? Que foi Jesus que apareceu ali assim para você e falou, pegou você pela mão, levou lá e falou assim pro Tiago, pegou ali o pastor Tiago, a pastora Bianca, pegou o Tiago pela mão, levou lá, pegou a Bianca, igual nós fazíamos quando era criança, queria pousar na casa de alguém, né? Pede você. Se você pedir, a mãe deixa. Ó, Jesus, pede você lá ela, a mão dela em casamento. E se você pedir, ela vai deixar. Ela vai casar. Foi isso que aconteceu? Então qual que é a tua responsabilidade? Cuidar da tua esposa. Teu primeiro ministério é a tua família. O propósito do Senhor sobre a tua vida constitua uma família. E daí? O que nós vamos falar? Qual que vai ser a desculpa? Ah, mas essa mulher que se me deu, não tem jeito. Não tem jeito. Tinha que matar 10 leões todo dia para ficar com ela. Mate 20 se for preciso. Não foi Jesus que disse sim. Foi você. Agora honre a barba que você tem na cara. Cumpra o teu propósito. Constitua a tua família. Cuide da tua família.
Porque nós fazemos parte desse propósito. Não adianta nós querer fugir. Quanto mais nós queremos fugir, mais nós somos imprensados. Sim ou não? Eu queria fugir, querido. Queria sair correndo. Não deu. Porque aí eu vi que, falei, não, melhor vamos se entregar, vamos dobrar o joelho e não vamos correr, vamos ficar aqui para nós cumprir esse propósito. E nós precisamos de atitudes. Atitudes assim, porque nós somos incluídos nesse propósito, não vai adiantar se sair correndo. É pior. Não sair correndo é capaz ainda de você cair um tombo. Então fique ali, cumpra esse propósito. E nós precisamos viver, queridos, esse propósito de Deus em ação e obediência. Olha o que Mateus 25, do 14 ao 30 nos fala, queridos. Aqui é sobre a parábola. Mateus 25, 14 ao 30. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhe confiou seu dinheiro, que é da parábola dos talentos, dos 3 talentos, dividindo de forma proporcional a capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, e ao segundo 2 talentos, e ao último 1 talento, então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. E o servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas do que havia usado, como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5, e o senhor me deu 5 talentos para investir, e eu ganhei mais 5. O senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Queridos, presta atenção aqui, ó. Lhe deu muitas o quê? Guardem isso. E o servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse, o Senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse, eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe aonde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder o seu dinheiro, por isso escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu, servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho aonde não plantei e ajunto aonde não semeei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. E em seguida ordenou, tirem o dinheiro desse servo e deem ao que tem 10 talentos. Pois ao que tem mais, lhe será dado, e terá uma grande quantia. Mais do que nada tem, mas mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lance esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de... Qual que é o teu medo? De assumir o teu propósito. Qual que é o medo? De assumir esse propósito. É de talvez você não multiplicar o que Deus te dá? Ou é a responsabilidade que será cobrada? O servo que rendeu 5 talentos começou a investir. Ele começou a investir o seu dinheiro. Ele tinha um propósito, sim ou não? Foi dado um propósito para ele, sim ou não? E ele começou a investir e ele tornou os outros 5 em mais 5. Duplicou. Sim ou não? E ele chegou e entregou. Muito bem, servo bom e fiel. Há muito que será dado, muito será cobrado. E deixa eu te falar, esse é o grande medo hoje dentro dos cristãos. Esse é o grande medo hoje da responsabilidade. Por isso que muitas vezes nós ficamos só sentados e não queremos pegar nada. Não queremos cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Por isso que quando Deus fala para você sobre, está escrito aqui um grupo familiar, você prefere pegar o Kids. Porque talvez dentro do nosso coração não seja responsabilidade. Você tem talento, sim ou não? Deus te deu talentos? O que você tem feito com eles?
Será que você não tem sido o último que está escondendo esses talentos? Será que você não está enterrando esses talentos? Só por conta de medo? Só por conta que você não quer obedecer o que o Senhor está te falando? Preferimos esconder os nossos talentos e enterrar os nossos talentos. Para quê? Para que passe despercebido, só que nós temos que tomar um cuidado, que nós podemos ser lançados fora, porque podemos chamar de servo inútil, na escuridão e aonde vai haver choro e ranger de dentes. Só por conta de eu não querer cumprir o meu propósito. Por que o Senhor tem te chamado? Como o Senhor tem te chamado? Ele te deu os talentos para você fazer o que ele tem chamado você a fazer? Sim ou não? Se ele te deu, multiplique. Porque se você não multiplicar, cuidado. Que pode chegar na hora e vai dizer, eu não te conheço. Mas eu orava, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Não sei nem quem que você é. Mas por que, Senhor? Por causa da tua desobediência. Eu chamei você para fazer isso. E você enterrou teus talentos. Você não colocou os teus talentos para as outras pessoas verem. O que eu estou fazendo na tua vida. O que eu faço na tua vida. Você não mostrou teus talentos nem em casa. Como está a tua família? E às vezes nós enterramos os nossos talentos dentro da nossa própria casa, queridos. Nós não cumprimos o propósito de Deus nem dentro das nossas casas. E às vezes em volta de nós tem gente ali chorando. E dentro do nosso coração talvez não habite o amor. E aí voltamos a dizer que se eu não cumpro o propósito, se eu tenho tanto talento e não cumpro o propósito do Senhor, vai adiantar eu andar falando dos outros? Sim ou não? Se eu não cumpro o meu propósito, eu não posso passar essa carga para ninguém. Para ninguém. Queridos, usar os talentos dados por Deus de forma ativa e obediente. Para que o Senhor te chamou? Tenho orado, e assim, o Senhor me chamou para mim ajudar lá nos casais, um exemplo. Sim, o Senhor me chamou para mim trabalhar com crianças. Queridos, quando nós estávamos assim nessa fase de transição, não estava sendo assim tão fácil entender o que o Senhor estava querendo. E eu orava, falava, Senhor, tem tanta gente assim, né, que pode ser melhor, maior, tanta gente que pode, né, acontecer as coisas talvez melhor. E a primeira palavra profética que nós recebemos foi tempo integral. E eu sem entender ali, fiquei meio assim, cara, não sei. Não sei. E aí nós começamos a orar mais ainda. E aí o Senhor foi falando. E foi falando. E foi falando. Até que aconteceu as coisas. E assim, falo de coração aberto assim para vocês. Nós não estamos aqui por homens. Nós estamos aqui para cumprir o propósito que o Senhor tem para essa igreja. Nós estamos aqui para cumprir o que o Senhor quer que nós faça aqui. Nós não estamos aqui por homens, queridos. Não foi um homem que chegou e apontou o dedo e falou, você vai. Não, queridos. O Senhor falando no nosso coração. Eu falo para vocês assim, todo dia tem batalha, queridos. Todo dia. Mas nós sabemos do propósito que o Senhor tem para nós. Nós temos isso no nosso coração. Nós sentamos, nós oramos. Senhor, como que vamos resolver isso? Senhor, como que vamos resolver aquilo? E eu não estou falando assim para vocês acharem, nossa, então você é o super-homem. Não, eu estou falando para encorajar você a sair do teu conforto. Falar assim, eu vou assumir sim o meu propósito.
E assim, se você tem visto pessoas andando no propósito, queridos, você também não tem nada a ver com isso. Porque muitas vezes nós olhamos pessoas andando no propósito que o Senhor chamou ela para fazer, e ela está fazendo, e aí o que nós fazemos? Nós chegamos e falamos assim, não, mas você não era para fazer isso, você era para fazer aquele outro. Não, você fazendo isso? Não, você foi chamado para multidões. Você virou Deus agora? Você virou Deus, eu não sabia. Me conte. Quero te fazer umas perguntas. Virou Deus que sabe o propósito das pessoas? Que sabe o chamado das pessoas? Sim ou não? Se você virou depois do culto, você me chama. Fala assim, ó, eu sei de tudo. Eu quero sentar com você e tirar pelo menos uma meia hora de conversa. Eu tenho algumas dúvidas ainda do céu. Quero saber como que João vivia, quero saber como que Pedro falava. Quero saber como que foi certinho a conversão de Paulo. Você me chama daí. Não critique pessoas que estão andando no propósito. Não fale mal de pessoas que estão andando no propósito, porque se ela estiver andando fora do propósito dela, com certeza o Senhor vai falar. E não vai precisar nem eu e nem você ficar falando, ou apontando o dedo. Com certeza o Senhor vai falar. E aí o que acontece? Nós enterramos os nossos talentos. E além de tudo, começamos a matar o nosso irmão. Cuidado, queridos. Cuidado, que nós começamos a matar o nosso irmão, nós podemos ser jogados no rio com uma pedra de moinho no pescoço. Tome cuidado. Nós precisamos enfrentar os nossos desafios e os obstáculos. Filipenses 4, 12 ao 13. Queridos, aqui eu quis pegar o versículo 12, porque o 13 ele fala todas as coisas por meio de Cristo que me dá posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. E muitas vezes nós pegamos esse versículo e não lemos o 12. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece, que me dá forças. O que acontece aqui? Muitas vezes nós só pegamos esse versículo, posso todas as coisas por meio de Cristo, e não olhamos em cima o versículo, que você pode estar de estômago vazio, você também pode as coisas do Senhor. Senão você vai pegar esse versículo e só vai falar assim, quando eu tiver de estômago cheio, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver as coisas, eu posso as coisas em Cristo. E Cristo me deve essa obrigação. E Ele não te deve obrigação nenhuma. Você estando de estômago vazio, vivendo nas necessidades também, na fartura, aprendi o segredo de viver em qualquer... Será que nós aprendemos? Ou será que a minha vida é só reclamar? Será que a minha vida é só falar mal? Será que o propósito da minha vida é só falar mal e reclamar? E tentar tirar os outros do propósito deles? Posso todas as coisas por meio de Cristo, queridos. Nós podemos tudo por meio de Cristo. E não esqueça que talvez você passe um pouco de necessidade. Quem aqui já passou necessidade? Morreu? Eu passei necessidade, estou aqui. Vi sozinho. Está tudo certo. Eu morri por isso. E aí quando nós passamos necessidade, qual que é o nosso falar? Qual que é o nosso falar? Deus pesou a mão. Deus pesa a mão? Por que você não lembra desse versículo? Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Dele vem a força. Não é do meu braço.
É dele que vem a força. Posso estar de estômago vazio ou posso estar de estômago cheio. Posso ter pouco, posso ter muito. Ele me dá força. Não interessa quem vai falar, o que vai acontecer. Ele me dá força. Esse é um propósito de nós viver. Ele nos dá força. Nós precisamos com isso, queridos, impactar o mundo ao nosso redor. Mateus 5, 14 e 16. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte, mas não faz sentido acender uma lamparina e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, sobre suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Queridos, todas as suas obras devem brilhar, para que louvem quem? O pastor? O teu nome? Por isso que assim, ó, queridos, o propósito talvez que Deus esteja colocando para nós, para mim pode ser varrer o chão da igreja. Pode ser limpar o banheiro. Pode ser cuidar do kids. Quando eu limpo o chão da igreja, eu faço com alegria, eu faço para o Senhor. Amém? E pode ser esse o nosso propósito. Pode ser o nosso chamado. Limpar o chão da igreja. E ninguém vai ver você limpando o chão da igreja. E aí vão falar assim, você não faz nada dentro da igreja? Mas o que nós fazemos? Nós queremos que o nosso nome suba. Nós queremos que o nosso nome seja acima de todos. Nós queremos dizer que eu mando, eu faço, eu isso, eu aquilo. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem seu Pai que está no céu. Torna a dizer, ou você se tornou um Jesus, para pessoas terem que louvar o nome, o nosso nome. Engrandecer o nosso nome. Porque se não engrandecer o nosso nome, não louvarem o meu nome, eu não venho mais pregar aqui no domingo. É para isso que é o nosso propósito? É para isso que nós somos chamados? Queridos, não é por nós. E não é para nós. É para Ele. É por Ele que nós estamos aqui. Por Ele o nosso propósito. Não tem a ver comigo. E nem com você. Muito menos com o teu sobrenome. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o Senhor, o que o Senhor está fazendo, o que Ele vai fazer, o que nós acreditamos que Ele vai fazer daqui 10 anos. Porque se nós glorificássemos o nome de uma pessoa, o nome de alguém, isso aqui já tinha caído por terra. E faz tempo. Nosso propósito deve refletir o amor e a luz de Cristo, queridos. Queridos, nós precisamos ter esse discernimento de viver no propósito que Deus tem para cada um de nós, queridos. E nós precisamos buscar, ativar isso. Ativar o nosso propósito. Nós precisamos ser intensos nisso. Senhor, eu quero saber o que o Senhor quer para mim. É para mim limpar o chão da igreja? Ou é para mim pregar a Tua palavra? É para mim levar a Tua palavra? Mas que tudo isso seja não para glorificar o meu nome, Senhor, mas sim glorificar o nome do Senhor. E assim, se a pessoa tiver, Senhor, vivendo o propósito dela, sabemos que é o propósito dela, ela está limpando o chão da igreja, ela está cuidando do kids. Eu não vou chegar e apontar o dedo e falar, aí não era o teu lugar, porque eu não sou Deus, e sim o Senhor. Sabemos que cada pessoa está cumprindo o seu propósito. E se está certo ou está errado, não cabe a mim e a você ficar julgando. Queridos, nós precisamos pedir para o Senhor que Ele revele e fortaleça cada um de nós em nosso propósito, queridos, trazendo essa transformação na nossa vida.
e que nós, através da transformação da nossa vida, nós podemos transformar outras pessoas. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração?